chuva de dividendos. Vamos relembrar as ações que anunciaram dividendos para o mês de novembro e os resultados das empresas e a reação do mercado. Será que tem ação que ficou cara ou do outro lado ficou barata? Vamos falar aqui das principais, aquelas que a gente acompanha bastante de perto, tá? Começando com o seu like, primeiro é muito importante, e também o comentário aí para ajudar no engajamento do YouTube. E na sequência já vai para a Transição Paulista, que não teve anúncio de dividendos, mas a gente sabe que vai ter em dezembro, a empresa anunciou oficialmente, né? Toda aquela queda não tinha nada a ver com o resultado, tudo aí especulação de que a Eletrobras iria vender realmente as ações que ela tinha da Transição Paulista, ela confirmou, e dentre esse vai e vem foi queda atrás de queda atrás de queda. Até que a Eletrobras falou, não, peraí, vamos suspender esse processo. Deu lá aquela desculpa das ações em garantia, que a gente já tinha dito, inclusive, que era um ponto a se destacar. E aí a Transmissão Paulista disparou, porque tem o anúncio de dividendos e tem um forte resultado. Embora esse assunto ainda pode voltar, mas pode voltar, muito provavelmente, na minha opinião, somente em 2024, tá? E aí vem a grande pergunta, né? Será que a Transição Paulista está barata? Bom, a gente sabe que os dividendos podem dar uma demoradinha de novo, isso pode pressionar de novo as cotações, mas os resultados, como elas vão continuar forte, também pode ajudar a empresa a não cair a cotação. Porém, a Eletrobras, como disse, pode dar uma bagunçadinha aí. Em termos de PVP, a gente vê que ela está 1,090 de PVP, isso aqui está abaixo da média histórica. Um indicador só não diz nada, mas esse aqui faz bastante sentido, mostra que a empresa ainda está descontada abaixo dos seus patamares médios, tá? É um indicador interessante para se olhar dentre outros aí que a gente pode observar, tá? E falando de Eletrobras, eu fiz um vídeo para membros, mostrei lá o potencial de dividendo dela e tudo mais, mas eu vou resumir aqui que ela teve um EBITDA que foi acima do projetado pelo mercado, de 5,5 ela veio aqui em 6,2, então superou o mercado, em termos de lucro veio abaixo, né? Só que o que acontece? O lucro, empresa que está em transformação, turnaround, investimento e tudo mais, não faz sentido você olhar, que vai bagunçar mesmo de um trimestre para o outro. Então, olhando o EBITDA, que é o que nos interessa, veio acima, o lucro às vezes acaba até sendo um ruído interessante para quem gosta aí do longo prazo, que às vezes a cotação acaba caindo no primeiro momento. No longo, a gente sabe que o EBITDA vai ser vencedor para essas empresas aqui nesses momentos de turnaround, óbvio, vendo também o que a empresa está fazendo, né? E na minha opinião, está fazendo certinho a Eletrobras, mesmo assim o lucro vindo abaixo, ainda assim bem lucrativa a empresa, né? E enquanto o PVP da empresa veio em 0,77 no momento, está em 0,77, e isso mostra que a empresa está descontada também. Se você tirar esses 3 trimestres aqui, aí vai ser um PVP acima de 1 na média, e ele está 0,77 agora. E essa decaída aqui, ó, mostra que realmente a empresa está descontada. De novo, PVP sozinho não diz nada, mas assim, é um indicador interessante para nos mostrar que a Eletrobras está aí a preços interessantes. Sanepar, e a Sanepar ela trouxe um resultado do terceiro trimestre forte, em linha ali com o segundo trimestre, com alguns detalhes inclusive que eu achei até mais interessante. É basicamente aquilo que a gente esperava da empresa, embora o consenso tivesse muito mais pessimista do que eu em termos do resultado da Sanepar, o que eu não entendo. Mas ela foi lá e trouxe o resultado, as cotações vão subindo porque o lucro, olha só, não para de subir, basicamente, né? É finalmente a cotação seguindo o lucro da Sanepar. O mais curioso é que não tem segredo nenhum. Receitas aumentando por avanços da empresa nos investimentos e também por conta do reajuste tarifário. As despesas, eu havia dito, que iria ficar controlada. Está controlada e isso faz o EBITDA disparar. O EBITDA disparando também, temos aqui o lucro disparando. É zero surpresa aqui, né? Não entendo quando o mercado fica pessimista demais. O melhor indicador para analisar se a Sanepar está barata ou não seria o EV/RAB, mas de um modo rápido a gente pode olhar o PVP, que também nos dá um belo de um sinal, 0,77 PVP, em torno de 1, abaixo disso já está barato no caso da Sanepar, a média é 0,98, está descontado, a gente vê essa queda no PVP, exageros aqui do mercado. E para escolher qual ação da Sanepar é a mais interessante, vai depender muito aí da opinião de cada um. Os preços estão nivelados, mas a 3 paga um dividendo um pouco menor, por isso que ela está um pouco mais barata. Eu prefiro a 11 por conta da liquidez e eu opero eventualmente com opções também com a Sanepar 11, embora seja poucas vezes, eu gosto de ter ali essa opção. Prefiro a 11 com certeza. Em termos de dividendo, a empresa beira os 8% de dividendos. Aqui no Investidor 10 não está constando o último dividendo, porque não tem a data de pagamento já confirmada pela empresa. A Sanepar avacalhou as estimativas do consenso, trazendo um lucro 53,8% maior do que o consenso esperava e um EBITDA 23,2% superior.
A Taesa e a Alupar, elas anunciaram dividendos e trouxeram resultados um pouco apertados por conta da questão do IGPM, que teve ali IGPM negativo, né? A Taesa entregou projetos que compensou fortemente, senão ela sofreria bastante. Nós tivemos então o EBITDA que veio até um pouco superior em relação ao ano passado, porém 7% abaixo do consenso. Em termos de lucro, foi o inverso, né? Ela caiu um pouco em relação ao ano passado, mas foi 4,5% acima do consenso. Enquanto a Alupar, ela trouxe aqui tanto lucro quanto EBITDA abaixo do consenso, mas superior ainda em relação ao ano passado. Tanto Taesa quanto a Alupar têm um certo endividamento e a necessidade de estar adquirindo novos projetos. A Alupar adquiriu 2 recentemente internacionais, né, que é bastante diversificação, bastante interessante. Então, ambas aqui até que estão meio que lateralizando recentemente. A Taesa lateralizando meio que um zigue-zague, até um pouco atípico para ela, né? Vem aqui em quedas fortes, uma recuperação no momento, batendo aqui os 36, onde eu gosto de tirar ela do meu radar, não compro ela nesses preços, mas até deu uma beliscadinha nessas quedinhas dela, mas eu não vendo a Taesa, né? Nem sequer vendo caos nesse preço. Se ela subir mais um pouco, eu já começo a vender cal só para ganhar aquele dividendo adicional, vendendo lá para cima a cal, né? Enquanto a Alupar, ela vem de uma alta e agora ela também vem aqui num zigue-zague bem mais suave, uma lateralização praticamente, uma subidinha e agora um pouquinho de queda aí com o resultado, mas ela também anunciou dividendos, mas é um padrãozinho que ela está seguindo. E daqui a pouco a gente volta para falar dos dividendos, mas falando em dividendos, tem a Vale que também anunciou dividendos, ela está um PVP de 1,70. Eu não gosto muito de usar esse indicador para a Vale, assim, principalmente isolado, né, porque ela tem um histórico que não nos diz nada em relação ao que ela é hoje. Tivemos tragédia, tivemos um monte de problema aqui que não vão retornar, né, então não tem como ficar comparando uma base histórica aí da empresa que vai ser muito difícil acontecer, né? Praticamente impossível. A gente tem aqui em termos de recente histórico da empresa uma alta de 14,6% de um fundo, mas muita volatilidade, né? A gente vê o ano da empresa uma queda de 19,8% ainda. É uma empresa que está sofrendo com a China e a possível bolha imobiliária. E falando da Bradespar, ela também anunciou dividendos, hoje subindo um pouquinho mais. A gente pega aqui os últimos 6 meses do fundo, ela até conseguiu performar um pouco mais, 19% de alta. No ano atual, uma queda de 17%, e eu prefiro mesmo assim ainda a Vale, porque eu opero com opções e dá muita liquidez, dá pra gente fazer uma proteção contra a queda. Já mostrei para vocês várias vezes aqui que eu comprei, a ação caiu e eu usei essa proteção para comprar a Vale mais no fundo, vamos assim dizer, né? Porque a proteção acaba dando um retorno. E agora vamos falar dos bancos, começando aqui com o Bradesco, que está na sua saga de limpar a sua base de risco, fazendo uma nova safra mais segura. Nós já estamos aqui, segundo o banco, 57% de empréstimos mais seguros, e eu acho que se intensificou mais recentemente, inclusive está muito nítido que o Bradesco aqui está obcecado por isso aqui, tá? Segurança aí nas operações. Então a gente vê no resultado do Bradesco, em comparação ao segundo trimestre, uma piora nas margens, porque o banco está cada vez filtrando mais aqui a quem empresta, as margens do mercado melhorando um pouco, ficando próximo do 0 a 0, parando de dar prejuízo, como era esperado. As provisões melhoraram, mas ainda assim estão muito fortes, estão pegando pesado aqui no resultado da empresa. Seguros deu uma pioradinha de suave, mas assim está muito forte. Seguros está brilhando aqui os seguros do banco, fazendo então o banco ter este resultado aqui. A gente já vai ver daqui a pouco a comparação com todos os bancos, como é que foi em relação ao que o mercado projetava. Eu comentei o Bradesco e o Banco do Brasil, vale a pena você conferir os vídeos que eu fiz completos lá, tá? Mas olhando aqui, o Banco do Brasil, ele teve um crescimento na carteira de crédito, cresceu na pessoa física, na micro e pequena empresa já cresceu um pouco mais forte, grandes empresas até que ficou aqui 0 a 0 em relação ao ano passado, mais um declínio em relação ao trimestre anterior. O governo também teve um crescimento aqui recente, e agronegócio foi o que mais cresceu muito forte aqui, dando crescimento e segurança para o banco. E aí, quando a gente observa a qualidade de crédito da carteira do Banco do Brasil, deu uma pioradinha aqui, mas se a gente não considerar o caso da Americanas, até que deu uma leve, vamos dizer, lateralização. Essa queda foi muito pequena para dizer que caiu ou aumentou, mas o banco vem se mantendo estável em termos de inadimplência, pelo menos, mas por conta disso ele vem fazendo então provisões um pouco mais gordas para manter sua cobertura aqui na casa dos 200%. Então foi um trimestre aqui um pouco estável em termos de inadimplência e provisões, que acabaram puxando um pouco mais por conta da Americanas também. Mas, na minha opinião, o grande brilho em termos de banco até o momento é o Banco ABC, com crescimento em relação ao trimestre anterior no lucro, crescimento em relação ao ano passado, nos 9 meses crescendo, um ROI de 16,5%, tudo isso com Americanas ainda assim atrapalhando no resultado. Incrível. E quando você vai por detrás dos números, tudo também está muito bem contado, né? Tudo que o banco
falou que buscava fazer, ele está fazendo. É um banco aqui incrível neste momento. E quando a gente observa então os números reportados pelos bancos, o Itaú supera em 11,9% em relação ao ano passado, 0,7% acima do que o consenso esperava, enquanto o Banco do Brasil 5,1% acima do ano passado e 3% abaixo do que o consenso esperava. A gente não tem certeza se o consenso colocou lá as provisões da Americanas, porque sem as provisões teria feito 9,2%, teria até superado aqui o consenso. O Banco ABC com Americanas e sem Americanas, ele superou aqui, estourou a tampa 8% acima do que o consenso estava esperando e 4,6% acima do ano passado, isso tudo com Americanas. Enquanto o Bradesco teve aqui em linha, em termos de números aqui de lucro, com o que o mercado esperava, mas caiu 11,5% em relação ao ano passado. O Santander teve 3,1% acima do consenso e 12,6% abaixo aí do ano passado. E falando de uma das minhas empresas favoritas, se pegar aqui desse fundo recente, ela já subiu cerca de 15%, está sendo uma ação volátil. Nesses preços, na minha opinião, ainda é muito bom, mas eu compraria utilizando opções para me proteger de uma eventual queda, porque o mercado é bastante maluco. A Rumo trouxe um resultado hoje forte, onde o lucro da empresa disparou, foi para a lua, mesmo com o resultado financeiro pressionando ainda a empresa. A gente vê aqui tanto as outras despesas quanto o custo da dívida. É uma empresa que tem uma dívida por conta de todo o investimento que ela vem fazendo e também parte do que ela está trazendo lá do passado. É um case que dá muito certo também no longo prazo. As tarifas vieram boas aqui nesse momento, ajudou um pouco aqui nos resultados da empresa, mas não somente isso, os volumes também foram bastante favoráveis. A empresa segue também investindo na eficiência aqui dos custos e também em termos de extensão, aqui ela tem uma série de CAPEX que tem aqui cada vez ainda maior em relação ao ano passado, está maior e a empresa consegue levar a dívida, embora apertada, está levando bem porque os resultados estão crescendo bastante. Eu não tenho ações da Rumo diretamente, mas por ter ações da Cosan, eu acabo acompanhando a Rumo ali de perto. E uma forma que eu gosto muito de ganhar um dividendo adicional com a Rumo, mesmo sem ter as ações, é me comprometer a comprar caso ela caia. Eu sei que ela é uma ação bastante volátil. Por exemplo, hoje eu não faria isso, porque ela vem de uma certa alta, né? Mas, por exemplo, tá 23. Se eu me comprometesse a comprar ela caso ela fique no mês que vem abaixo dos 22, para isso, eu estaria ganhando aqui, nessa foto do fim do pregão, 37 centavos. Mas ao longo do dia deu mais, deu aqui, em média, 1,8% de yield, apenas por eu me comprometer a comprar Cosan, Rumo, daqui a 24 dias. Por um preço R$1 menor do que ela está valendo hoje. Então olha só, como ele é um case muito volátil, toda vez que ela tem essas quedas, eu vou lá e faço uma venda aqui, um compromisso de comprar a Rumo, caso ela caia ainda mais. Até o momento não foi exercido nesse ano, mas se acontecer de eu ser exercido, não tem problema. Primeiro que eu posso me desvincular desse compromisso, fazendo aqui uma rolagem para o outro mês, ou deixar comprar, porque também a Rumo é uma empresa muito bacana, né? Não tenho ela porque eu já tenho a Cosan, e aí eu estou focando em outras empresas, mas se acontecer, não tem o menor problema. Então, e ao longo do tempo a gente vai ganhando aí 1,8 de yield todo mês aí que ela cai, sem ter uma ação sequer da empresa, aí é bastante bacana. E só relembrando vocês que meu curso de opções está na promoção Black Friday, link na descrição do vídeo, nos comentários fixados. Eu te ensino nesse curso do zero, tudo como que funciona opções, até você ganhar aquele dividendo adicional com a sua carteira de ações ou com uma nova compra. Também te ensino a como proteger a sua carteira ou de repente uma compra que você está fazendo, uma compra protegida e de repente aquela faca caindo, né? Então se inscreva, link na descrição e nos comentários fixados. E falando agora da nossa agenda de dividendos, lembrando que a Datacom é a data que você tem que ter ação para ter o direito de receber o dividendo na data do pagamento, tá? Então nós temos aqui a Taesa com a Datacom dia 13/11, pagamento dia 15/12, 50 centavos por ação, 1,40 de dividend yield. Na sequência temos a Alupar, 16/11, a Datacom, vai pagar em até 60 dias ainda a definir. E nós temos então 0,42 de yield para todas as Alupar, arredondando aqui um pouquinho para baixo a Alup 4, né? E na sequência nós temos a Gerdau com dividendos com a Datacom dia 17, a Gerdau Holding paga dia 14, a Gerdau normal paga dia 13. Só que os dividendos da Gerdau Holding aqui deram uma
torada, né? Então 1,98 na Gerdau 4, na Gerdau 3, 2,21 e 8,10 aqui na Metalúrgica, né? Então um dividendo porrada aqui. Sequência temos a Vale, dia 21/11, a gente já entra na outra semana. Para quem tiver as ações vai receber dia 1/12, 2,21 por ação, dando 3,10 de yield de uma só vez, enquanto a Bradespar, que é a holding aqui da Vale, né? Temos também dividendo na mesma data com dia 21, pagamento um pouquinho depois, dia 4, e aí dando então 6,5 de yield, o dividendo está maior. O Banco do Brasil tem a Datacom dia 21/12, o pagamento é 30/11, dando então 68 centavos por ação, 1,36 de yield de uma só vez, enquanto a Petrobras, também dia 21, data de pagamento aqui em duas parcelas, né, dia 20/2 e 20/3 de 2024, demora um pouquinho mais para pagar, dando 1,75 na primeira parcela, 1,94 na segunda, dando um yield total de 3,70 de uma só vez na Petrobras, que vai passar pelo dividendo com a Datacom aqui dia 21/11. Não se esqueça do like no vídeo, o comentário, qual dessas ações que tem dividendos nesses próximos dias você tem. Um abraço e até o próximo, valeu!